Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marcelo Tavares, sou empreendedor, moro em Curitiba, vim de Belém para cá e sou estudante de ciências políticas. E como estudante de ciências políticas, obviamente não tenho a menor pretensão de me colocar entre os grandes pensadores intelectuais do nosso país, mas como estudante de ciências políticas eu tenho algumas opiniões e criei esse canal para poder expor essas opiniões, certo? A primeira delas é a respeito do processo de conscientização do povo brasileiro a respeito da política. O brasileiro passou cerca de 30 anos, que foi o período da ditadura militar, cerca de 30 anos, que foi o período militar, sem se preocupar com eleições. O brasileiro não votava, ou votava apenas para municipal ali e outros cargos. Mas para presidente não se votava. E não havia um debate político no país, em parte pela ditadura, certo? E nós sabemos disso. Então, com a abertura, né, com a redemocratização do país, o debate político ele começou a entrar em foco. Ele começou a ser debatido de forma mais profunda. Entretanto, isso não chegava nas camadas mais baixas da população. Com licença. Isso não chegava nas camadas mais baixas da população. Por quê? Porque a mídia não tem o menor interesse em ensinar a população a entender a política. Não há interesse nisso. Por que não há interesse nisso? Porque a mídia quer que as pessoas votem no candidato que ela escolher. Certo? A mídia quer que as pessoas votem no candidato que ela escolher. Ponto, simples assim. E isso é assim desde que o processo de redemocratização foi aberto. Então, a nossa Constituição, ela fez 30 anos esse ano, que é a minha idade. Eu tenho a idade da Constituição. Eu vivi praticamente não, eu vivi dentro do período democrático brasileiro. Os meus pais não viveram no período democrático brasileiro. A minha mãe nasceu em 64. A minha mãe nasceu no ano da ditadura. E até 88, ela não sabia o que era democracia, ou ela não entendia o que era democracia. Ela estava muito preocupada em conseguir comida e pagar a conta para poder se preocupar com democracia. Uma elite pequena, um grupo pequeno se preocupava com democracia. Né? Exemplo, quem está preocupado com liberdade de expressão, liberdades individuais e outras coisas, é quem trabalha com isso, é jornalista, é artista. Isso não é uma fala minha, isso é uma fala do Luiz Felipe Pondé. Quem não conhece, segue o canal dele, com certeza vocês conhecem ele. Então, ok. Quando nós tivemos o processo de abertura política no país, observe, existia um grupo que tinha acabado de voltar do exílio, muitos já estavam aqui no país e outros voltaram do exílio, e voltaram como heróis. Né? A queda da ditadura brasileira tornou essas pessoas heróis. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Você tem um período político no país, esse período político, ele se... Perdão, pessoal, realmente estou muito gripado. Esse período político, ele tem o seu período de ascensão, nós tivemos um milagre econômico, depois nós tivemos uma decadência, porque esse período político se baseou principalmente em criação de dívida, e a economia do país tem um limite, toda economia tem um limite do que ela pode ser explorada, né? Então, nós tivemos um milagre econômico, e em seguida nós tivemos uma decadência, o que culminou na crise da inflação e dentre outros problemas que só foram se resolver com o Plano Real, certo? Logo após isso, o PT conseguiu em tempo recorde, e isso também não é uma fala minha, depois eu vou dar os direitos a quem falou. O PT conseguiu em tempo recorde pegar um país que estava num caminho relativamente correto, né? Há discussões a respeito de várias políticas que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso adotou, só que eu não vou entrar aqui no mérito delas, faço um vídeo depois à parte sobre isso, os erros que ele cometeu durante a presidência dele, né, durante o governo dele. E o PT pegou um país que estava num caminho, aproveitou as estruturas que estavam sendo construídas. Observe, nós tivemos algo parecido com o nosso milagre econômico, certo? Lá no início da ditadura, e depois há uma decadência. Há uma decadência da economia brasileira, igual aconteceu no período da ditadura militar. Por quê? Excesso de gasto público. O excesso de gasto público corrói a economia. Não existe excesso de dinheiro público. O país só tem dinheiro se os empresários e os cidadãos produzem.
Se as pessoas trabalham, consomem, arrecadam, consomem, né, gera imposto, gera arrecadação para o Estado pega esse dinheiro, em teoria, investe em recursos para a população. Isso nunca aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no Brasil em certa parte, mas isso não tem acontecido no Brasil recentemente. O que o governo do PT fez? Exato. Ele reduz crédito, aumenta o número de benefícios sociais, só que isso, desculpa, reduz crédito não, reduz juros do crédito, aumenta o número de benefícios sociais, inclui o pobre no orçamento brasileiro, certo? Só que isso tem um limite. Essas pessoas que tiveram um poder de consumo relativamente elevado, em um primeiro momento, obviamente, geraram uma arrecadação, um retorno de arrecadação para o país. Só que na medida que você continua adotando essas políticas sociais, continua aumentando o gasto do Estado, certo? Você não corta os gastos, você continua aumentando os gastos. E junta-se a isso a corrupção estrutural que se instaurou no país, logo após o início do mandato do Lula, você tem a crise econômica. A crise econômica nada mais é do que isso. O Lula gerou uma dívida gigantesca. Nós nunca tivemos uma dívida tão grande no nosso país. E essa dívida que ele gerou foi justamente a dívida que ele gerou para poder financiar o seu plano de governo, que não tinha plano de governo. O Lula nunca teve plano de governo. Tá? O Lula ele queria fazer uma revolução com dinheiro que não era dele, com dinheiro que não era do governo brasileiro. O que ele fez? Ele gera dívida. E para quem não sabe o que é isso, se quiser um vídeo, é só deixar lá embaixo no comentário que eu faço um vídeo sobre como funciona o financiamento do Estado brasileiro. Então ele fez isso e ele destruiu o país. Então o país entrou numa queda de novo. Então observa, subida na ditadura militar, queda. Subida no governo democrático, queda. E aí se apresenta o Bolsonaro como uma opção a tudo isso. Resgata um pouco das pessoas que têm aquele saudosismo do militarismo, normal, embora eu considere as pessoas que peçam por intervenção militar uns idiotas. Eu, quando tinha, acho que 16 anos, mais ou menos, 18 anos, eu já pensava que talvez intervenção militar fosse a única solução. Nada que um pouco de estudo não mude, certo? Entretanto, há que se observar que quando o Bolsonaro se apresenta como uma opção, ele traz consigo uma política diferente. Você tinha o período da ditadura militar, onde o governo militar era um governo teoricamente de direita, certo? Pelo menos é o que se vende. Era um governo de direita, mas era um governo extremamente centralizador. Era o extremo da direita. Ele centralizava os recursos no Estado. E você vê o Bolsonaro, que é uma pessoa que defende determinadas políticas de direitas, e ao mesmo tempo defende uma política mais liberal. É aquilo que se convencionou chamar liberal na economia, conservador nos costumes. E aí os críticos da esquerda dizem que isso não existe, né? Eu vi um vídeo do próprio Gregório do Duvier falando sobre essa questão de que o cara quer ser liberal na política, mas não quer ser liberal nos costumes e que isso é impossível. O problema é que o Brasil ele precisa de uma economia mais liberal. Ele precisa permitir que o seu cidadão trabalhe. Ele precisa permitir que a pessoa desempregada possa ir ali numa distribuidora, comprar 10 latas de refrigerante e vender numa praça e que ninguém venha e tome aqueles produtos dele porque é venda ilegal, certo? Ele precisa que as pessoas possam fazer acordos de trabalho com pequenos empreendedores de forma livre, certo? Sem um monte de burocracia. Eu mesmo já fui um pequeno empresário, tive uma pequena empresa que trabalhava com suporte em rede de computadores, manutenção de equipamentos, né? E nunca pude contratar ninguém. Meu primo trabalhava comigo, um abraço pro Daniel. Ele trabalhava comigo e eu pagava para ele proporcional ao que ele fazia. Isso era um acordo informal que eu tinha com ele. Então, de cada trabalho que ele fazia, eu pagava uma porcentagem daquele trabalho para ele. Ele ficava feliz, eu ficava feliz. Ele aprendia uma profissão, eu acredito que devo ter ensinado para ele uma profissão, ao mesmo tempo em que ele me ajudava a ter um maior número de atendimentos. Então foi um acordo muito bem conversado, tanto que a família dele, que ele era de menor, ele tinha 16 anos ainda, a família dele estava de acordo com isso, com quanto ele ganhava, certo? E ele ganhava muito bem para a produção. Então, é necessário que nós implantemos no Brasil, que o Brasil passe agora por um processo de liberalização econômica. E liberalização econômica não quer dizer abandonar o trabalhador.
certo? Não quer dizer nada disso. Liberalização econômica é outra história. Voltando para o que eu estava falando do processo de conscientização da política nacional, certo? As pessoas puderam, então, analisar os dois períodos e escolher. É isso que aconteceu. A população escolheu. E aí você observa a classe artística, a classe dos professores, e dentre outras classes aí muito preocupadas com o Brasil, com a democracia. Porém, essas pessoas não estão pensando no povo. O povo, a grande maioria silenciosa, que vota, está preocupada com segurança, está preocupada com emprego, está preocupada com alimento. Não é a preocupação que a elite intelectual tem, e isso é outro vídeo que eu vou fazer sobre a elite intelectual. A preocupação que essa elite intelectual tem não é a mesma preocupação do povo. Vocês não estão em sintonia com o povo. Então, há agora um processo de conscientização política, sem medo nenhum de errar, certo? Afirmo que nós estamos passando por um processo de conscientização política. Nesse primeiro momento desse processo, você percebe os extremos, e os extremos sempre vão existir, né, quando a ideia é essa. Quando a questão é política, os extremos sempre vão existir. E as pessoas vão experimentar um pouco dessa política um pouco mais extrema, né? Embora eu acho que o Bolsonaro está muito longe de ser um político extremo. Uma coisa é a retórica de campanha, outra coisa é o que ele tem demonstrado depois de eleito, certo? Ele tem demonstrado ser um articulador, tem demonstrado ser alguém que está realmente preocupado, tem cumprido suas promessas de campanha até agora em montar um ministério técnico, né? É muito precoce ainda para dizer que ele vai continuar mantendo essa mesma ordem de política, esse mesmo raciocínio, mas eu acredito que ele está muito bem assessorado, ele está muito bem acompanhado, e, acima de tudo, eu percebo que ele não vai querer. Ele pode não conseguir governar, mas ele não vai trair suas convicções. É isso que a sensação que eu tenho é essa. Então, nós passamos por esse processo. O povo brasileiro está aprendendo a escolher. Milhares de pessoas discutem sobre política hoje na internet. Isso não é algo a ser recriminado ou a ser desencorajado, muito pelo contrário. Embora se leia muita merda, e quando eu digo muita merda, é muita merda mesmo, nós estamos melhorando, nós estamos passando por um processo de aprendizado, né? E boa parte disso também se deve ao fato de que o brasileiro não tem identidade. O Brasil não tem identidade nacional. E isso também é abordado por vários autores, por vários intelectuais, né? O Brasil não tem. Se você vai no norte, você vai no nordeste, você tem opiniões diferentes do que é ser brasileiro, certo? Opiniões diferentes sobre como que o governo deve ser. Porque são regiões que são desprovidas de determinadas estruturas. São regiões que que desde o início da República Brasileira, após o fim do Império, elas ficaram abandonadas, como tantas regiões no Brasil ficaram abandonadas. E boa parte disso se manifestou nos movimentos separatistas que nós tivemos após o início da República. Então, é claro, é observável que há uma mudança agora, essa mudança vai continuar, certo? Até que nós possamos evoluir para um processo mais coerente e mais central. Nós vamos evoluir, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo cada vez mais sobre política e isso vai continuar acontecendo. Então, o que vai acontecer? Algumas pessoas que hoje defendem uma política mais... Não tem barulho. Algumas pessoas que defendem uma política um pouco mais agressiva, né? Intervencionismo, defendem militarismo, esse tipo de coisa. Eu acredito que essas pessoas vão evoluir. O pensamento dessas pessoas vão evoluir com o tempo. O próprio Bolsonaro tem uma função primordial nesse sentido, de mostrar para as pessoas de que a democracia, acima de tudo, é o melhor governo que nós podemos ter, né? É o melhor tipo de governo que nós podemos ter. Recentemente, o Felipe Pondé fez uma análise, ele lançou ontem, foi hoje, sobre... Ele lançou uma análise falando sobre a... Deixa eu ver aqui exatamente qual foi o título
da análise dele para eu passar para vocês. Eu achei muito interessante e vocês vão poder pesquisar. Para quem não conhece, Felipe Pondé é um filósofo. O vídeo dele foi aqui. Existe uma forma de governo melhor que a democracia? Ele apenas divaga sobre isso, ele apenas fala sobre isso. Tá? Ele não defende que existe, ele apenas fala sobre isso. Assistam o vídeo, eu acho muito interessante. Então, nós estamos passando por um processo de conscientização política. Esse processo vai continuar acontecendo independente da vontade da elite intelectual brasileira ou dos políticos tradicionais. Esse processo vai continuar acontecendo, certo? E nós devemos entrar nos próximos anos em um período de esclarecimento da política. Cabe a nós, pessoas que estudam política, pessoas que pesquisam sobre política, ajudar as pessoas que estão um pouco mais perdidas. Ajudá-las a entender que a democracia ela deve e tem que ser preservada, certo? Então eu fui muito criticado durante esse período de eleição por defender o Bolsonaro. Mas eu defendi o Bolsonaro não pelas falas homofóbicas e racistas dele, que sim, ele cometeu, ele falou, ele teve essas falas, ele se corrigiu depois, ele pediu desculpas, o que é louvável, mas ele fez essas falas, ele fez essas críticas, e foram críticas completamente equivocadas, né? Ele estava aprendendo a falar, o cara parece o tiozão do churrasco. Sabe aquele tiozão do churrasco que chega na tua casa e pergunta cadê as namoradinhas? Esse é o Bolsonaro, certo? Mas eu vejo nele uma originalidade. Eu vejo nele uma originalidade que não vi em outros candidatos. Os outros candidatos, eles são circunstanciais. Eles abordam determinado discurso com base na circunstância. Se a circunstância é favorável ao discurso mais à esquerda, eles fazem. Se o momento não é, eles não fazem. Exemplo, José Serra na disputa contra o Lula. O discurso do Serra foi completamente à esquerda, bem mais à esquerda do que o PSDB costuma ser. Por quê? Porque o momento pedia isso. O Lula não ia perder a eleição de outro jeito. Tá? Então, após o Lula destruir completamente todas as estruturas do nosso país, né, abriu chance para o Bolsonaro. Bolsonaro é, sim, uma cria do PT. Não estou dizendo que ele não tem originalidade. Ele sempre se manteve original, ele sempre manteve a sua própria lógica, seu próprio perfil, certo? Mas o PT pressionou, principalmente o eleitorado do Bolsonaro, que era formado em sua maioria por militares, e principalmente com a questão da Comissão da Verdade, que foi instituída no primeiro mandato da Dilma, tá? Ele pressionou tanto, o governo do PT pressionou tanto os militares, que chega uma hora que você reage de volta. E foi aí. E esse cara que reagiu de volta foi o Bolsonaro. E ele se posicionou contra o PT fortemente, né? Mais forte do que vários outros parlamentares que também não apoiaram o PT, não apoiavam as políticas do PT, e foi aprendendo nesse processo. Você observa uma evolução gritante entre o Bolsonaro de 2014, 2013 e o Bolsonaro de hoje. Mudou completamente, certo? Mudou completamente. Manteve boa parte da sua originalidade, mas ele agora está mais light. Está um Bolsonaro paz e amor, né? Mantendo ainda os seus argumentos, mas um pouco mais político, certo? Então nós estamos passando por esse processo, que é um processo natural, é um processo de aprendizado, é um processo que nós vamos continuar passando. Isso não significa que o fascismo vai se implantar no Brasil, isso não significa o fim da democracia, isso significa o fortalecimento da democracia. Porque uma vez que nós podemos agora opinar, dar nossas opiniões, ser escutados, isso que eu estou fazendo agora aqui, que é ser escutado por vocês, que faz parte do processo democrático, né, se tornou possível devido às redes sociais, e o Bolsonaro soube usar isso muito bem. Então ele incluiu as pessoas que estavam fora do debate político no debate político. O Bolsonaro é um dos responsáveis pela disseminação do conhecimento político no Brasil, indiretamente. Indiretamente. Ele começou a usar as redes sociais fortemente para poder falar de política. E isso foi puxando as pessoas, primeiro, por motivos errados. Observe o que eu estou falando.
Por motivos errados, ele atraiu as pessoas para a política e essas pessoas estão permanecendo na política pelos motivos certos. E é isso que tem que ser dito, isso que tem que ser analisado. E muitas pessoas criticam, muitos intelectuais criticam o debate político nas redes sociais por ser um debate muito superficial, muito básico, por se formar as bolhas, né? A galera que é a favor do Bolsonaro e a galera que é a favor do PT. Essas bolhas se formaram, elas não se misturam. Isso não é política. Tem que se misturar. Tá? Mas isso é um processo. É um processo. E nós estamos engatinhando nesse processo. Não podemos querer comparar nossa democracia com a democracia de países que estão vivendo em períodos democráticos há 200, 300, 400 anos. Não tem condições de fazer isso. Tá? Então, observe. Tá? Nós estamos vivendo esse processo, vamos continuar nos aperfeiçoando. Esse é o futuro. Não tem volta. Não tem volta. Nós temos que continuar espalhando a política pelo país. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização política nos jovens na base, porque eu acredito em vários casos de doutrinação na escola, eu acredito nisso, que há, você encontra na internet vários exemplos disso, certo? O Escola Sem Partido, eu considero ele uma ideia idiota, porque não é assim que você combate essa questão da doutrinação. Isso não é nem doutrinação, né? É outra coisa. Isso eu posso falar também em outro vídeo. Mas o Escola Sem Partido é idiota porque existem formas mais inteligentes de você combater esses pontos, né? Como definição da base curricular nacional, a cobrança desses conteúdos no Enem. Isso que vai fazer você combater, entre aspas, a doutrinação que ocorre nas escolas. É através de uma política que vai pegar lá na raiz. Não adianta você bater de frente com o professor, não adianta você bater de frente com as entidades que protegem o professor, não adianta você bater de frente com a esquerda, não adianta. Você tem que ir devagar e sempre, certo? Escolhendo estratégias, escolhendo formas de conseguir entrar nas escolas de forma inteligente, através de movimentos estudantis, fomentando movimentos estudantis liberais, fomentando movimentos, grupos de política liberais, certo? O MBL é um exemplo disso. Tá? Tem algumas críticas ao MBL, mas também não vou fazer esse vídeo, cabe em outro vídeo, certo? Porém, é assim que você faz uma mudança. É assim que você promove a mudança da base, devagar, indo lá na raiz. Não vai adiantar agora o Bolsonaro querer entrar dentro das universidades, com o Ministério da Educação, com a força de governo, né, e querer mudar o que está instituído. Não dá certo. Os professores que estão lá são professores de carreira. Eles não vão sair de lá, eles têm que ficar lá. A briga não tem que ser por censurar o professor. A briga tem que ser por levar outros debates para a universidade. E a briga tem que ser por criar um ambiente mais democrático, porque pessoas que defendem liberalismo nas universidades, elas são perseguidas. Isso tem que acabar. As universidades têm que se posicionar contra isso. Tá? Mas não é você enfrentando uma doutrinação com o que parece ser uma outra doutrinação, porque esse é o argumento. Então, observe, na política não se trata do que você está fazendo dentro das suas ideias. Você pode estar munido das melhores ideias que você tiver. Na política, o que importa é a percepção das pessoas a respeito disso. E se a esquerda conseguir vender para o público de que a escola sem partido nada mais é do que uma doutrinação inversa, né, do que é uma venda na boca das pessoas, né, do que é calar o professor, eles vão ter a opinião pública do lado deles. É simples. E não é assim que se faz política. Antes de você fazer uma política, fazer uma lei, ter uma ideia, você tem que pensar na percepção das pessoas que estão na sociedade a respeito daquela ideia. Se há margem para que aquela ideia seja distorcida e vendida de uma outra forma. É isso que você tem que observar. Porque se isso for acontecer, não faz, vai dar merda. Você vai perder espaço. Tá? Então, eu vejo que a direita ela está assim, se estruturando no país, o liberalismo está se estruturando no país, principalmente na imagem do Partido Novo, o PSL, para dizer que o PSL agora está sendo liberal é um pouco de equívoco, né? O PSL está fazendo o papel dele. Ele está implementando uma política liberal, né, mas mantendo uma moral muito conservadora. E isso é porque o povo brasileiro quer, né? E foi por isso que o PSL ganhou 52
52 novas cadeiras, né? 52 cadeiras no parlamento. Porque ele soube dizer para as pessoas o que elas queriam ouvir. Eles souberam falar para as pessoas o que elas queriam ouvir. As pessoas queriam mais liberdade, querem mais economia, querem mais emprego, ao mesmo tempo em que elas querem uma estrutura mais conservadora, certo? O Brasil, ele é conservador e isso é um consenso, tá? Então, o que não se pode, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi que a esquerda empurrou uma agenda progressista para a população, né? Empurrou uma agenda de avanços em algumas ideias da esquerda, em algumas ideias progressistas, só que essa agenda ela não é compatível com a maioria do povo brasileiro. Então o povo aceitou porque eram as opções que se apresentavam durante as eleições e o povo foi aceitando até surgir uma opção completamente ao avesso, completamente diferente daquilo que estava aí, certo? O Enéas ele só não teve chance de ganhar as eleições quando ele disputava porque não havia rede social. Não havia rede social. E o Enéas sempre era apresentado como uma figura exótica, como uma figura maluca, como um louco, como um perturbado, enfim. Essa era a imagem que fazia do Enéas. Ele tinha algumas ideias, infelizmente ele tinha algumas ideias muito exageradas, certo? O Enéas, ele era o Lula em 89, certo? O Enéas, as últimas vezes que o Enéas participou de presidência, ele era o Lula em 89, exagerado, muito inteligente. Eu não estou comparando o intelecto. Eu não estou comparando intelectualmente, estou falando da postura, certo? Ele era muito exagerado, gritava muito, e isso espanta as pessoas, ninguém quer isso, tá? E o Bolsonaro não, ele começou assim, ganhou seguidores, e quando chegou na hora da eleição, ele já foi mais tranquilo. Ele já foi mais de boa, ele foi mais calmo, e aí ele conseguiu ganhar o espaço dele, tá? Então é isso, pessoal, esse é meu vídeo sobre a nova conscientização política nacional. Se você gostou, deixa um like, curte, né? Se inscreva no canal, certo? E até o próximo vídeo.